Imagina você viver em uma realidade onde a Terra tá morrendo e a única chance de sobrevivência tá além das estrelas. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Anatomia de um Clássico. Você está no canal Cineguga e o filme de hoje é um épico, é um marco do gênero sci-fi, um dos filmes mais ambiciosos do século XXI. Então se preparem para uma viagem através de buracos de minhoca, buracos negros, distorções do tempo e da própria essência humana. Bem-vindos à Anatomia de Interestelar. Esse filme é uma jornada épica sobre a sobrevivência da espécie humana, que mistura ciência com emoções humanas fundamentais, como amor, sacrifício e esperança. Interestelar foi dirigido por Christopher Nolan, que contribuiu no roteiro do próprio irmão Jonathan Nolan. No elenco temos figuras como Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Michael Caine, Matt Damon, Jessica Chastain e até mesmo um Timothée Chalametzinho. Por essa você não lembrava, né? O filme se passa em um futuro distópico, no qual a Terra enfrenta uma crise ambiental que ameaça a sobrevivência da humanidade. As plantações estão morrendo, o solo ficando infértil e tempestades de poeira são cada vez mais constantes. Nesse contexto a gente conhece o Cooper, um ex-piloto da NASA e atualmente fazendeiro, que é recrutado para uma missão espacial de última esperança, encontrar um novo planeta habitável. A missão envolve viajar através de um buraco de minhoca próximo a Saturno, que supostamente foi colocado ali por uma inteligência desconhecida. Cooper então se junta a uma equipe de astronautas, incluindo Amelia Brand, para explorar 3 possíveis mundos candidatos à nova casa. O filme aborda conceitos como dilatação temporal, relatividade, teoria das cordas e o amor como dimensão extra. E à medida que o tempo passa de maneira diferente próximo a um buraco negro, Cooper enfrenta a perda do tempo com seus filhos na Terra. E eventualmente mergulha no horizonte de eventos do buraco negro para transmitir dados cruciais à filha, que agora já é adulta e encontra a solução para salvar a humanidade. Nesse vídeo vamos explorar o contexto de produção, os temas, o enredo, a ciência por trás da história e, claro, o que torna esse filme uma obra-prima tão inesquecível. Interestelar nasceu de uma parceria rara, arte e ciência lado a lado. Originalmente o projeto foi pensado para ser dirigido por Steven Spielberg, mas acabou nas mãos do Christopher Nolan. Curiosamente, o irmão dele, o Jonathan Nolan, já estava certo que ia escrever o roteiro. A ideia do projeto nasceu em 2006, idealizado pelo físico teórico Kip Thorne, e também a falecida produtora Linda Obst, responsável por filmes como Sintonia de Amor e Flashdance. O Spielberg acabou saindo do projeto por conflitos de estúdio, no caso, a DreamWorks tinha se afastado da Paramount, e é em 2012 que o Nolan assume a direção. E se você quer saber, existe protótipo espalhado aí pela internet da versão original do roteiro do Spielberg, que seria completamente diferente do que o Nolan fez, uma doideira. E assim, embora eu seja mais fã do Spielberg do que do Nolan, eu fiquei feliz por ter sido dirigido por Nolan. O roteiro original teria elementos como robôs assassinos e bases chinesas, tendo uma relação mais linear e direta com a ficção científica. Aparentemente o roteiro original tá solto por aí e você pode ter acesso e ler. E eu tenho certeza que a ideia dos depoimentos no começo do filme foi originalmente do Spielberg e eles acabaram deixando. Inclusive uma das principais mudanças que o Nolan fez foi justamente o lado mais pessoal e intimista do filme. Tanto que a personagem da Murphy seria um menino, mas o próprio diretor alterou isso para justamente se basear na relação dele com a filha, o que acabou se tornando o núcleo emocional do filme. Inclusive a própria aparece nessa cena aí, essa é a Flora Nolan, pra quem não sabe. E já que eu citei o Kip Thorne, vale destacar que ele participou ativamente da produção do filme até o final. Isso é importante dizer porque tem vários vídeos, várias matérias aí apontando erros científicos do filme, né? Mas é uma coisa que as pessoas entendem errado. Interestelar é um filme de ficção científica e o Nolan queria que tudo fosse o mais cientificamente plausível possível, ou seja, não é realidade nua e crua, é plausível, e plausível significa outra coisa. Só que apesar das licenças poéticas científicas, o Kip Thorne ele impôs 2 regras fundamentais. A primeira é que não deveria rolar nenhuma violação de leis físicas conhecidas. A outra é que as liberdades criativas poderiam até existir, mas teriam que ser explicáveis dentro de teorias especulativas. A gente vê muita gente pegando no pé de cenas como a explicação do buraco de minhoca, né? Que o filme perde tempo explicando demais, que eu não sei o que. Eu acho que isso é um detalhe muito pequeno pra você tirar esse filme pra merda, sinceramente. What's a circle in 3 dimensions? Sphere. Mas o Kip Thorne deu muito pitaco também no trabalho visual feito pro filme, contribuindo na estética do buraco negro e até mesmo no conceito de dilatação temporal.
Tanto que o próprio filme contribuiu para publicações científicas sobre a aparência realista de buracos negros. Até o Kip Thorne publicou um livro para explicar a ciência real por trás dos conceitos mostrados no filme. O Cooper é apresentado como um homem comum em circunstâncias extraordinárias. Ele é um remanescente de uma era perdida de conquista científica, vivendo num mundo que acabou virando as costas para a exploração tecnológica em favor da sobrevivência básica. Well, we used to look up in the sky and wonder at our place in the stars. Now we just look down and worry about our place in the dirt. Ele também combina o pensamento científico rigoroso com habilidades práticas, o que é essencial para lidar com problemas no espaço e na Terra. É um cara inteligente e prático, além de representar também o impulso humano de descobrir, inovar e superar limites. I don't care much for this pretending we're back where we started. I want to know where we are, where we're going. E apesar dessa natureza racional, as decisões do Cooper são fortemente motivadas pelo amor e pela necessidade de proteger a família. É um personagem muito determinado. Uma vez comprometido com uma missão, ele persegue ela até o fim, mesmo diante de desafios mais extremos. E tudo isso porque os filhos, Murphy e Tom, são o que representa o principal motor emocional que guia as ações do Cooper desde o início. Tanto que a decisão de deixar os filhos para trás pesa muito sobre ele, causando uma culpa que assombra ele durante toda a narrativa. E mesmo sabendo que partiu para salvar a humanidade e, portanto, seus filhos também, o vazio emocional e o tempo perdido corroem o espírito dele. You might have to decide between seeing your children again and the future of the human race. Essa tensão entre dever e desejo pessoal dá ao Cooper muita profundidade emocional, tornando ele muito mais do que o herói espacial tradicional. O personagem do Cooper é o principal canal para o Nolan explorar o amor não só como um sentimento, mas como uma força da natureza que transcende tempo e espaço. Eu gosto muito da atuação do Matthew McConaughey nesse filme. Eu acho que ele protagoniza algumas das cenas mais tocantes do cinema moderno, como a clássica cena da videomensagem que ele assiste décadas da vida dos filhos passando em minutos. Uma curiosidade é que o próprio Matthew revelou que aquilo foi de primeira. Ele recusou fazer o ensaio antes da cena, porque insistiu que o que vale é o primeiro contato. Essa é de fato a cena mais memorável desse filme, um filme que lida com o tempo como uma coisa impessoal, implacável e crua. E essa cena destaca tanto o custo invisível do heroísmo, quanto o custo irreversível do tempo, a luta entre sonhos grandiosos e responsabilidades pessoais. E é nesse momento em que o Cooper deixa de ser o herói piloto desse filme e se torna simplesmente um pai dilacerado, dá muita humanidade ao personagem e também ao filme. Essa é a cena definitiva da união entre ciência real, representada pela dilatação temporal, e a emoção humana, representada pelo amor e perda. E antes de destacar e vangloriar a direção de arte desse filme, eu tenho que falar especificamente do que é feito nessa cena dentro desses termos. O cenário vazio e impessoal isola o Cooper. Ele está fisicamente sozinho em cena, mas também emocionalmente. Ele está em uma sala pequena de comunicação, um espaço fechado, quase que claustrofóbico. A iluminação é fraca, suave, meio hospitalar, com uma iluminação que remete a um espaço impessoal e frio. E absolutamente nada no ambiente desvia a atenção dele. A tela diante dele é o único foco de cor e movimento do cenário inteiro. Inicialmente o Cooper se senta com rigidez e ombros tensos. Ele é o piloto herói, mas percebe só como isso vai mudando e ele vai encolhendo como o corpo de uma criança ferida, passando as mãos no rosto como se estivesse tentando apagar o que está vendo, mas ao mesmo tempo sem conseguir tirar os olhos da tela. E é nessa cena que toca Stay, composta por Hans Zimmer, uma das músicas mais bonitas da história das trilhas sonoras. É uma melodia que parece chorar junto com Cooper, só que sem manipulação. Uma curiosidade é que o Hans Zimmer compôs grande parte da trilha sonora antes do filme ser filmado. O Nolan chegou para ele e falou apenas o conceito abstrato de uma história sobre a relação entre pai e filho, sem revelar que era um filme de ficção científica espacial. If he were to write something, just write me a letter with just a metaphorical story. It had nothing to do with the movie, and he would never tell me what the movie was about. Would I give him a day and just write whatever came to me? So this letter arrived, and there was this beautiful story about what it meant to be a father, and I played him this fragile little piece that I'd written about my son, really,
relationship I have with my son. And I get to the end of it and I'm going, so what do you think? Well, I better make the movie then. I'm going, what is the movie? And he started talking about space and huge and epic and all this, and then finally I'm going, stop, stop. E é talvez por isso que a trilha sonora desse filme seja tão emocionalmente pura e profundamente conectada com o tom do filme. Hans Zimmer foi indicado ao Oscar na ocasião, mas perdeu para o Alexandre Desplat pela música de O Grande Hotel Budapeste. Uma outra cena que é muito marcante é a da onda gigantesca no planeta Miller. Não só pelo impacto visual absurdamente impressionante, que eu nunca vou esquecer da experiência de ver isso no cinema, seja pelo nível de realismo que o Nolan busca criar, filmando em locações reais. Tem também o detalhe da música com o tique do relógio, né, marcando uma contagem regressiva que dá um embrulho na alma. Que por sinal, se você parar e fizer as contas, cada intervalo entre o tique e o outro equivale a 1,25 segundo. Então, se cada 1 hora no planeta Miller equivale a 7 anos na Terra, isso significa que cada tique do relógio da música equivale a 1 dia inteiro na Terra. Mas é marcante também pelo impacto emocional que acontece em seguida. Para contextualizar, o planeta Miller fica muito próximo do buraco negro, e por causa disso, como eu falei, o tempo se dilata significativamente nesse planeta, com 1 hora lá sendo equivalente a 7 anos na Terra. O planeta Miller é o primeiro planeta destino da tripulação da Endurance, sendo um local crucial para a missão de encontrar um novo lar para a humanidade. Inclusive, você já notou que dá para ver os destroços da Miller nessa cena? E aí acontece lá a gigante de Nazaré, né? Eles acabam perdendo um bom tempo nesse planeta, o que resulta na seguinte cena. 23 years, 4 months, 8 days. Eu gosto muito do detalhe da cena focar nos dois personagens enquanto o Romilly dá a notícia. Numa estrutura básica, teoricamente a câmera deveria pegar o personagem do Romilly falando, porque é ele quem tá falando, mas é muito mais importante o cuidado em focar na reação deles, principalmente na do Cooper. Ele não tá nem aí pro que aconteceu com a Terra nesses 23 anos perdidos, ou em qualquer descoberta que possam ter feito. Ele fica em silêncio, não faz nenhuma pergunta. A preocupação é exclusivamente com os filhos. E esse é um filme de ficção científica, meus amigos. Tanto que o segmento resulta na cena que eu passei um tempão aqui falando, né? A primeira atitude dele foi o quê? Procurar as videomensagens. Se o Spielberg tinha uma visão mais fantasiosa para esse filme, envolvendo ameaças como robôs assassinos, o Nolan aborda o tempo como maior ameaça. Ou melhor, a relatividade do tempo como maior ameaça à coisa mais importante do filme. Porque a gente pode buscar vários motivos e teorias para o fim do mundo, mas o tempo perdido machuca muito mais. Você não poder ver o casamento do seu filho, ou o nascimento do filho dele, ou não poder estar ao lado dele quando ele perde o filho, ou então a agonia de não poder explicar para sua filha que você só não se comunicou porque estava passando perrengue lá em Nazaré Planet. A melhor coisa sobre esse épico galáctico espacial com efeitos visuais absurdos é que ele não é sobre ser um épico galáctico espacial com efeitos visuais absurdos. E você sabe disso, você sabe sobre o que é esse filme. It was me, Murph. How would you know? E é um filme que, se você consegue se investir nos personagens e se envolver na trama, você gosta. E aí, Interestelar passa a fazer parte de você de alguma forma, na sua vida. Acontece que o Cooper é um herói porque conseguiu completar a missão dele. Claro, com toda a ajuda da Murphy, mas o que ela demora a compreender é que esse herói abriu mão de passar todo aquele tempo com os filhos para que eles pudessem passar aquele tempo com os próprios filhos deles. Eu acho isso fascinante. Eu nunca vou esquecer de como foi ter visto esse filme pela primeira vez, mas a cada vez que eu o reassisto, ele me diz mais e mais coisas. Esse filme teve um orçamento de aproximadamente 165 milhões de dólares, tendo arrecadado mundialmente cerca de 700 milhões. Isso usando câmeras IMAX 70mm para cenas espaciais, aumentando todo o impacto visual. E um detalhe surpreendente da produção é que o Nolan mandou plantar altos quilômetros de milho, porque queria justamente evitar CGI para cenas como essas. Mas calma, fica tranquilo, depois das filmagens o milho foi todo colhido e vendido. Outra coisa que o papai Nolan fez questão foi de filmar em locais reais, então as paisagens geladas dos planetas foram filmadas em locações reais na Islândia, como por exemplo as geleiras Vinafeljoku, acho que é isso aí. Além disso, a fazenda do Cooper foi construída em uma planície canadense, totalmente do zero. Já lugares interiores, como os corredores da Endurance, foram filmados em estúdio.
Mas aí também, você querer que o Nolan construísse uma nave espacial do zero é sacanagem também, né? O Elon Musk ia usar isso todo dia. Ou a Katy Perry, que agora é oficialmente astronauta de carteirinha, né? Mas não é que ele fez isso mesmo? Para filmagens externas da Endurance, Ranger ou Lander, o Nolan mandou construir em tamanho real para facilitar a interação dos atores e evitar excessos de efeitos visuais digitais. Mas fica tranquilo, a Katy Perry não vai poder fazer absolutamente nada com a nave porque ela não é funcional dessa forma. Eu falei muito sobre o tempo, a importância do tempo nesse filme, mas se você nunca percebeu, o Nolan sempre foi meio obcecado pelo conceito de tempo, isso em praticamente todos os filmes dele. No ano 2000 ele dirigiu Memento, um filme sobre um homem com sérios problemas de memória que usa anotações e tatuagens para caçar o assassino da esposa. E esse filme é simplesmente contado de trás para frente, uma sacada genial para o enredo te impactar da forma que faz. Tenet, de 2020, o protagonista viaja por um mundo crepuscular em uma missão que se desdobra em algo além do tempo real. Não exatamente em viagem no tempo, mas no modelo da inversão. Em Inception, para mim o melhor filme do Nolan, o conceito de tempo é central e funciona de forma não linear, com a passagem do tempo em diferentes níveis de sonho sendo diferente da realidade. Dentro de um sonho, o tempo pode se dilatar significativamente, com um período curto de tempo no mundo real correspondendo a horas, dias ou até anos em um sonho. Essa diferença na percepção do tempo é usada para criar situações de ação e suspense, além de explorar a complexidade da mente humana. Olha, eu sempre falo que o Spielberg, já que a gente citou ele algumas vezes, é o diretor mais criativo de todos os tempos aí do cinema, mas o Nolan não fica muito atrás não, hein? Ele também é absurdamente criativo e ainda com conceitos de realidade. Já em O Grande Truque, de 2006, o filme explora a ideia de que a busca por um truque único e inesquecível pode levar os mágicos a explorar o tempo, que também é um elemento central na história. Não só como elemento de enredo, mas também como um reflexo das decisões e da obsessão dos personagens. A busca pela máquina do tempo e o desejo de manipular o tempo refletem a própria natureza da rivalidade e da busca por poder e fama. Love is the one thing we're capable of perceiving that transcends dimensions of time and space. Voltando a Interestelar, a doutora Brand em determinado momento sugere que o amor pode ter uma base científica ainda não compreendida, uma espécie de força que atravessa tempo e espaço. O Nolan não confirma isso como verdade física, mas como ideia poética que une a humanidade ao cosmos. Tanto que uma das teorias sobre o final é que o Tesseract foi desenvolvido por uma inteligência artificial, que seria o tal do ser evoluído do futuro, como uma forma de gratidão do próprio TARS, que passou todo aquele tempo com o Cooper, e inclusive fazia o piloto lembrar do próprio filho, tanto que o Cooper dá o mesmo apelido do filho pro TARS. Slow down, Turbo. You better slow down, Turbo. Mas eu não acho que foi isso. Daqui a pouco eu vou me aprofundar mais pro final do filme. Eu realmente acho que tenha sido uma coisa humana, da evolução humana mesmo através do futuro, porque é um filme muito sobre humanidade, né? Sobre instinto humano, sobre essas coisas que é de sentimento e tal, e humano. The machine doesn't improvise well because you can't program a fear of death. Mas pode ser também, né? Quem sabe? E um detalhe ainda mais elegante é que o design da Endurance remete claramente a um relógio, tendo inclusive 12 compartimentos, e que também faz alusão aos 12 pilotos lá do Projeto Lazarus. E se você quiser ir até lá, dá pra dizer também que são os 12 apóstolos, né? Inclusive tem o Judas ali. Vale dizer também que a Lady Murphy serve como guia narrativo para esse filme. É uma história cheia de escolhas difíceis, onde o risco de dar errado é constante. Mas o que o roteiro mostra é que, mesmo quando tudo parece falhar, existe uma lógica maior guiando os acontecimentos. No Tesseract, o Cooper vê a linha do tempo como espaço físico, reforçando a ideia de que todos os erros que aconteceram levaram exatamente ao ponto em que ele podia salvar a filha. A falha se torna inevitável, mas necessária. It's necessary. No filme, a própria Murphy fala a versão certa, ou pelo menos a mais aplicável. Why did you and Mom name me after something that's bad? And what it means is that whatever can happen will happen. Mas ali depois o Cooper faz uma releitura menos pessimista da lei, não como uma maldição ou coisa parecida, mas como uma afirmação de possibilidades. Isso se conecta diretamente com os temas do filme: exploração, risco, destino e tempo. Então, nesse contexto, a lei de Murphy se torna uma lei da causalidade aberta. Tudo que pode acontecer tem que acontecer em algum nível. E a gente tem alguns exemplos de como a lei de Murphy se aplica como motor da narrativa. Se a gente pensar na perda dos 23 anos no planeta Miller, por outro lado, a Murphy cresce e amadurece, se tornando a chave para resolver a equação gravitacional. Ela também acredita em fantasmas quando criança, e essa crença mantém ela ligada ao quarto e ao relógio, que é o canal de comunicação com o pai.
Aliás, é interessante a solução vir da Murphy, porque o Cooper acaba se distraindo demais olhando para as estrelas, que chega a ignorar a poeira que tem até onde ele está encostando a cabeça para relaxar, enquanto a Murphy, que vem de uma geração nascida nessa poeira, consegue decifrar que a resposta está enterrada na poeira. E um dos livros que o Cooper derruba da estante é um livro do Arthur Conan Doyle, que foi quem criou o personagem Sherlock Holmes. E é nessa cena aí, né, nesse segmento, que a Murphy desvenda o caso. Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Essas palavras recitadas pelo personagem do Michael Caine são originalmente de um poema do Dylan Thomas, chamado exatamente de Do Not Go Gentle in That Good Night, o que pode ser traduzido como Não entres docilmente nessa noite quieta. Esse poema é recitado em momentos-chave do filme e carrega um significado profundo e emocional. O Dylan Thomas, autor do poema, escreveu isso como um apelo ao pai moribundo, pedindo para que ele lute contra a morte, contra a resignação. O Boa Noite é uma metáfora para a morte. A mensagem é clara: não aceite o fim passivamente, lute até o último momento. No filme, o poema surge como uma declaração de resistência contra a extinção da raça humana. A Terra tá morrendo, o tempo tá acabando, mas a missão é uma forma de se rebelar contra o fim inevitável. Em seguida ele diz: raiva, raiva contra o apagar da luz. A luz é a vida, o conhecimento, a esperança, basicamente tudo que os humanos estão prestes a perder. O professor Brand recita o poema várias vezes, mas ironicamente ele perde a fé no plano A, de salvar a Terra, né? Então isso dá ao poema uma camada trágica, já que ele perdeu a resistência, já desistiu por dentro. Em contrapartida, o Cooper não entra docilmente na noite, ele se recusa a morrer, mesmo diante do impossível. It's not possible. No, it's necessary. Agora, o final do filme, ele é sim complexo e pode parecer enigmático demais assim numa primeira vista, né? Então vamos analisar por partes. Recapitulando então, depois da missão fracassada nos planetas anteriores e com a Endurance sem combustível suficiente para voltar para a Terra ou então visitar o terceiro planeta viável, o Cooper e a Amélia tomam uma decisão arriscada: usar a gravidade do buraco negro para impulsionar a nave até o terceiro planeta, onde ela vai tentar estabelecer uma nova colônia. Mas o Cooper acaba se sacrificando, se desprendendo da Endurance com o TARS e mergulhando no buraco negro para aliviar o peso da nave e permitir que a Amélia alcance o planeta. Mas o Cooper não morre quando cai no buraco. Em vez disso, ele entra num espaço cubo de 4 dimensões, conhecido como Tesseract, supostamente criado por seres humanos do futuro que evoluíram para viver em mais dimensões. Nesse espaço, o tempo é visível e manipulável, como se realmente fosse um espaço físico. Então o Cooper percebe que pode interagir com o passado e usa a gravidade para se comunicar com a Murphy, ainda criança, através de um relógio no quarto dela. Ele transmite os dados quânticos coletados pelo TARS de dentro do buraco negro usando o ponteiro do relógio como código Morse. E a Murphy, agora cientista, decifra a mensagem e usa as informações para resolver a equação da gravidade, permitindo a humanidade escapar da Terra moribunda. E aqui é criado um paradoxo temporal fechado. O Cooper influencia o passado para salvar a humanidade no futuro, permitindo que os próprios humanos avancem e criem esse Tesseract. Então sim, o Cooper era o fantasma que a Murphy dizia ter sentido no quarto quando criança. Once you're a parent, you're the ghost of your children's future. You were my ghost. O final de Interestelar propõe que, em um universo vasto e indiferente, o que nos conecta não é apenas a ciência, mas o amor. O amor que não é abordado só como sentimento, mas como motivação. É uma ideia audaciosa, unir a relatividade de Einstein com uma metáfora emocional impactante. Quando o Cooper diz para a Dra. Brand que proteger seus filhos significa não contar a eles que a Terra tá morrendo, basicamente o mesmo aconteceu com ela, né? O pai não contou para ela que a Terra tá morrendo. Não contou nada para ela, na verdade. O Nolan aborda o tema da humanidade em um filme sobre o espaço, e a perda da humanidade é tão relativa quanto o tempo. As ações do Professor Brand não têm como ser julgadas de forma unidimensional. E eu penso quase a mesma coisa sobre o personagem do Matt Damon, o Dr. Mann, que inclusive o nome dele é Man, né, com 2 N's, mas é uma clara referência à palavra homem em inglês, o que está sendo representado pelo fato do Dr. Mann perder a própria humanidade por ter ficado tanto tempo longe da civilização. É uma consequência humana, do homem. Esse é o filme mais ambicioso e grandioso da carreira do Nolan, mas é também o mais pessoal, mais particular e emotivo. É o Nolan falando sobre passar tempo longe da família enquanto grava e divulga seus filmes viajando pelo mundo. É um filme muito visualmente impressionante que causa um impacto emocional na mesma escala.
E essa foi a anatomia de Interestelar.